Senhores vereadores, vamos retomar então. Vereador João Paulo Rilo, então como ficou aí acordado com o vereador João Paulo Rilo, a 5, a 6, a 7, a 8 ele está retirando e vai reapresentar depois no mérito, é isso? Isso, mediante o acordo com a Comissão de Justiça da Casa. Então autoriza a retirada das 5, 6, 7 e 8, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Então, senhores vereadores, então a emenda 1 foi arquivada, a 2 foi retirada, a 3 foi dado ilegal pela... a número 3, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Pela ilegalidade. Ilegalidade. Ilegal, Coronel Jean Charles, ilegal. Presidente. A quarta... Quem está falando? Eu. Sim. Só uma questão, um pedido para o senhor, aos vereadores. Tem 6 projetos na pauta. Sim. Nós já... Era 9 horas a primeira sessão, já são 10 horas. Eu quero pedir vistas do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Porque eu acho que pode deixar para a sessão. Por 2 sessões. Hoje é os 650 milhões. Quem tiver de acordo, pelo menos que está, retirada dos demais projetos, que é um tema importante, que vai ter bastante discussão. Senhores vereadores, agora a emenda número 4, ela vai para votação, tá? A emenda número 4 vai para votação. A emenda número 4, a comissão vota pela legalidade dela. A comissão deu legal. Precisa dar os pareceres. O parecer da emenda 4. E vai para votação. Odélio Chaves. Excelência, no parecer das emendas que não foi dado, da emenda 4. Não, a 4 já deu parecer, depois não. As outras foi retirada. A 4 não foi dado parecer ainda, só o presidente que deu ainda. Legal. A emenda 4 pela ilegalidade. Ilegalidade. Não, a 3. A 3 ilegalidade, já está. A 4 é legal. Legal. É isso que eu estou falando. Júnior, a emenda 4, legal. A emenda 4. Legal. Legal. Aí como? Agora vamos para as outras emendas. Não, agora... Não, mas okay. o Calvo também tem que dar o voto na 4. Sobrou a emenda 9. Sobrou a emenda 9. Tem a emenda 9 ainda. Então está o vereador quer discutir a emenda 4? Quero fazer... A 9, ok. O vereador João Paulo Rilo, discussão da emenda 4. Fazer encaminhamento de votação apenas. Encaminhamento. Bom, a emenda 4, ela altera o artigo 7º do projeto, que autoriza o município a contratar operações de crédito junto à Caixa Federal no âmbito do Programa de Saneamento para Todos e da outras providências. O artigo passa a vigorar com a seguinte redação: para execução do objeto resultante da contratação da operação de crédito, o chefe do Poder Executivo poderá proceder à abertura de créditos adicionais no orçamento municipal e ou do SEMAIA até o limite do que se trata o artigo 1 dessa lei, após a autorização do Poder Legislativo. Então, essa emenda visa criar um filtro mínimo para que, para a conclusão da operação, precisa passar pela Câmara Municipal. Peço o voto. Imagino que não teria problema para os senhores vereadores a gente cumprir aquilo que está na Constituição, que é o Poder Legislativo, ser um filtro mínimo e um controle mínimo das ações do Executivo. Então, peço voto favorável. Votação da emenda 4, Odélio Chaves. Presidente, eu vou votar contrário. Sim. Contra. Paulera, contra. Pedro Roberto Gomes. Bom, emenda número 4. É importante já dizer desde agora, né, que eu sou contra esse empréstimo absurdo. Depois eu vou na tribuna, vou dar todas as justificativas, mas é importante, caso tenha alguma possibilidade desse projeto passar, que hajam emendas
dando alguma segurança, né, no processo. E essa é uma delas. Então, eu sou favorável à emenda. Favorável. Até só comunicar ao plenário até favorável a prorrogação da primeira sessão extraordinária até a votação final do projeto. Quem estiver de acordo, penso que está aprovado. Renato Pupo, declaração de voto, emenda número 4. Presidente, eu já me manifestei contra o projeto, aqui desta tribuna, nas redes sociais, e eu acho que as emendas, todas elas, inclusive as que foram arquivadas, retiradas, elas visam minimizar as consequências do projeto, fazem com que este projeto, se for aprovado, espero que não seja, mas fazem com que, se o projeto for aprovado, ele seja menos nefasto, menos prejudicial. Por isso eu voto a favor da emenda. A favor. Robson Risse, contra. Anderson Branco, contra. Bruno Marinho, contra. Bruno Moura, contra. Peixão, contra. Cláudia, contra. Fábio Marcondes, contra. Júnior, contra. Jean Charles, contra. João Paulo Rilo, favorável. Jorge Menezes, contra. Denizete, contra. Karina, contra. 3 votos favoráveis e 14 votos contrários. Está rejeitada a emenda número 4. A 5, 6, 7 e 8 foi retirada. A emenda 9, ela vai para o plenário e eu vou pedir o parecer da Comissão de Justiça e depois fazer o encaminhamento. Vereador Bruno Marinho, legal. Legalidade. Legal, Júnior, legal, 9, legal. Eu já vou encaminhar os seus vereadores que votem favorável à emenda número 9. Que votem favorável. Encaminhamento da presidência. Odélio Chaves. Pois não, vereador, desculpa. Tem 10 minutos de discussão. Não, encaminhamento. Só encaminhamento. Apenas encaminhamento. Bom, a emenda de número 9, ela inclui no parágrafo único do artigo 1º do projeto o seguinte: a autorização constante no capítulo desse artigo depende de apresentação de estudo técnico-científico que demonstra a necessidade de captação de recursos hídricos do Rio Grande, que deverá ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo e pelo superintendente do SEMAI em audiência pública na Câmara Municipal. Ok. Odélio Chaves, favorável. Paulera, favorável. Pedro Roberto, declaração de voto. Bom, essa emenda é muito importante. Eu tinha feito uma emenda parecida, né? Já nem vou apresentar. E importante também aprovar essa emenda porque ela é uma garantia mínima, né? De que o município possa apresentar esse estudo técnico e científico. Eu sou totalmente favorável à emenda. Favorável. Renato Pupo, favorável. Risse, favorável. Anderson Branco, favorável. Bruno Marinho, favorável. Moura, favorável. Peixão, favorável. Cláudia, favorável. Júnior, favorável. Jean Charles, favorável. João Paulo Rilo, favorável. Jorge Menezes, favorável. Júlio Donizete, favorável. Karina, favorável. Aprovada a emenda 9, 17 votos favoráveis, nenhum contrário. Senhores vereadores, as próximas emendas vão entrar depois, a 10 e a 11, e as que foram, vai entrar depois no mérito, ok? Pelo prazo que estava. Tá. Agora, eu não li o projeto ainda? Então, vou pedir a leitura do projeto, aí nós já vamos entrar diretamente na discussão do projeto. Tá? Eu solicito ao vereador Karina que faça a leitura do projeto. Artigo a legalidade agora, minha primeira leitura. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$ 649.338,29 no âmbito do programa Saneamento para Todos, nos termos da resolução do dia 24 de março de 2022, e as suas alterações posteriores ou outras que venham substituí-la, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar de 101, do dia 4 de maio de 2000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ok. O projeto tem 3 pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação. O projeto está em discussão quanto à legalidade. O governador quer discutir. João Paulo Rilo, 10 minutos. Depois, Pedro Roberto. É lá, Pedro. Colocando que são 2 vereadores que podem discursar contra e 2 vereadores que podem discursar a favor, se desejarem.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, munícipes, fazer uma saudação aqui especial a pessoas que estão aqui, pessoas do povo, né? Fora as entidades que estão aqui, partidos políticos importantes, alguns pré-candidatos também são muito importantes estarem aqui, mas eu quero ressaltar aqui a presença da senhora Kilian, da Cecília, do Rangel, do Roberto, da Mafalda, que são lá do Marambaia, de um bairro próximo ali do São Diocleciano. Agradecer também o senhor Luiz, que esteve aqui nas audiências, assim como a Kilian, da Vila Diniz, representando os moradores da Vila Diniz. Quero também saudar a Maria, que representa aqui os os trabalhadores da CESP, muitos que deram aí, fizeram um importante trabalho a CESP, a Associação dos Ex-Funcionários aí da CESP e da CPFL. Também saudar a Maria, saudar todos os moradores da região norte, assim como o Esbriça, Maria do Jardim Oliveiras e o Esbriça do Santo Antônio, gente do povo que está aqui acompanhando. Também uma saudação a Ivone, que é lá do São Diocleciano, e uma saudação especial a todos vocês que estão aqui hoje, numa manhã de quinta-feira. Um absurdo votar um projeto desse, extraordinário, numa quinta-feira, 9 horas da manhã. Isso já é um absurdo, algo surreal. É uma saudação a todos vocês que estão aqui. É muito importante que vocês sejam testemunhas desse momento, que eu espero que termine bem. Espero que esse projeto não seja aprovado. Aproveitar para saudar a AMA também, em nome do Paulo, né, de todos aqui. A AMA é uma entidade importante, tem contribuído muito com o debate desse projeto e de outros também. Bom, nós estamos falando de legalidade. Vou entrar nesse aspecto, eu quero fazer só um retrospecto, né, aqui na linha do tempo, que é importante para os vereadores refletirem, para a população entender o que está acontecendo nesse momento. No passado, né, lá no meu primeiro mandato, o prefeito Edinho, a gente cobrou o tratamento do esgoto, ele se propôs a fazer o tratamento de esgoto em Rio Preto, porém ele queria privatizar o tratamento de esgoto, conceder à iniciativa privada. Ele achava que não havia outro caminho. Eu fui na apresentação lá no 9º andar, foi uma bela de uma apresentação, e eu quase me convenci de que não havia outra alternativa. Quase me convenci. Porém, eu falei, não, é um projeto que pode encarecer a tarifa de água e esgoto, e nós precisamos ir a fundo nessa questão. E daí nós criamos aqui na Câmara um instrumento chamado SEV, criamos uma comissão especial de vereadores. Eu, a vereadora Regina Chueire, à época, e a vereadora Eni. E percorremos 14 cidades no estado de São Paulo para ver quem tinha privatizado, quem não tinha, quem tinha resolvido a questão pela autarquia. E vimos que aquilo ali não era bom. Onde houve a privatização, como Itu e outras cidades, Ribeirão Preto, à época, não estava dando certo. E aonde tinha realmente concretizado, a população estava pagando muito mais caro da conta de água e esgoto. E aí nós fizemos um grande movimento aqui, porque o projeto, assim como esse, já estava aqui na casa. E houve um grande movimento com a participação da sociedade no geral, da Igreja Católica, dos evangélicos, de sindicatos, sindicatos patronais, de trabalhadores, que se colocaram contra aquele projeto de privatização. Ao final, o prefeito retirou o projeto, foi buscar o dinheiro junto ao governo federal e tratou o esgoto, e resolveu. E hoje a nossa tarifa é uma tarifa com preço médio, né, considerado aí com as cidades com o nosso porte. Então, isso mostra que é o seguinte, nesse projeto que nós estamos votando hoje, não está tendo esse cuidado. O prefeito mandou aqui em regime de urgência. Não dá para votar um projeto desse em regime de urgência. Não daria para votar esse projeto como nós estamos votando hoje numa extraordinária. Isso é insanidade. Isso é jogar contra a população.
Quero relatar um outro episódio que aconteceu aqui nesta casa. Eu estive aqui nessa tribuna defendendo contra um projeto do prefeito Valdomiro que criava cargos e que era um projeto considerado legal. Tinha o parecer da Procuradoria do Município e desta casa. E nós alertamos, esse projeto vai dar problema, esse projeto é ilegal. Mas tinha os pareceres. Alguém pode até dizer que tem parecer pela legalidade. Aprovou-se o projeto. Hoje, o Valdomiro Lopes responde até hoje na Justiça. E vereadores, acho que foram 12 vereadores à época, que estão com bens penhorados até hoje. Esses vereadores estão com problema até hoje na Justiça. E muitos deles, não tem nenhum aqui, ó. Não tem nenhum aqui na Câmara hoje. Todos eles tiveram problema. Da mesma forma, esses projetos não vão voltar hoje. Eu entendo que ele é ilegal. Por que ele é ilegal? Ele pode ter até um viés de legalidade, mas é imoral. Esse projeto é imoral. Por quê? Nós estamos votando esse projeto próximo da eleição, no término do mandato do prefeito Edinho. Isso tudo é muito complicado, gente. Não tem como. Esse projeto é um projeto que nem deveria estar aqui. Olha só o que o tribunal, numa conversa minha com o tribunal, me mandou um material, e nesse material diz o seguinte, que se essa contratação, esse recurso, entrar todo ele num ano só, a operação de crédito extrapolaria os limites estabelecidos. Ou seja, gente, nós estamos comprometendo com esse empréstimo todo o limite de endividamento da cidade. Se Rio Preto precisar de um novo empréstimo por uma urgência, alguma situação, né, que foge ao nosso controle, nós não teríamos limite para pegar mais empréstimo. Olha que responsabilidade aprovar um projeto dessa magnitude. Então eu quero pedir para os vereadores que a gente possa matar esse projeto já na legalidade. Que a gente possa votar contra a legalidade dele, porque eu entendo que nós precisamos de muito mais tempo para avaliar. Por exemplo, eu vou falar depois, nós tivemos 3 audiências públicas, mas muitas perguntas não foram respondidas, e o SEMAI, ele mentiu, ou não falou a verdade, quando, e depois eu perguntei, e o SEMAI não estava mandando para mim, depois mandou, porque eu cobrei, né, numa entrevista na CBN, o projeto todo, a questão não é só trazer a água do Rio Grande, a questão é que tem obras internas que precisam ser feitas. O próprio SEMAI está aqui, ó, ele admite isso, que essas obras internas vão ser gastos mais de 600 milhões nas interligações aqui. Eu pergunto, então por que não fazer as interligações primeiro e depois buscar água? Porque numa outra resposta do SEMAI, eles disseram para mim que essa água vai atender uma população de 250 mil habitantes. Gente, nós estamos sendo enganados. O debate ele precisa ser ampliado e não foi feito isso. Então, eu quero pedir aos vereadores que a gente possa já votar contra a legalidade e dizer o seguinte, para finalizar, só peço mais um minuto se precisar, presidente. Eu vou dizer o seguinte, quem defende Deus, porque Deus quer que a gente seja justo, quem defende a pátria e quem defende a família, vota contra esse projeto. Hoje era para estar todo mundo aqui, hoje era para estar... Hoje era para estar todo mundo aqui de verde e amarelo, no coração, para votar contra esse projeto, eu tenho dito. Vereador João Paulo Rillo tem 10 minutos para discutir o projeto na legalidade. Senhor presidente,
senhoras vereadoras, senhores vereadores e todos aqueles que acompanham essa sessão pela Rádio Educativa, pela TV Câmara, especialmente aqueles que estão aqui, a galeria lotada. Isso já é um conforto e um sintoma positivo de cidadania, de participação popular, de preocupação e de debate público sobre um tema importante. Então, quero cumprimentar todos vocês. O Pedro já citou moradores aqui de bairros, lideranças comunitárias. Eu quero, não vou conseguir citar todos, mas pelo menos registrar aqui a participação de 3 entidades fundamentais para a saúde democrática dessa cidade. Primeiro, a AMA, a Associação Amiga dos Mananciais, e em nome da Silvana, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Do Sindicato dos Servidores, em nome da SANI, eu agradeço este sindicato pela luta que faz em defesa dos servidores, da democracia na cidade. A ATEM, representada aqui pelo Fabiano, Sindicato da Educação, Sindicato Combativo, que luta de uma maneira incansável pela educação no município. Registrar a presença do movimento estudantil, cumprimentando o Arthur Gregorin, ex-presidente da UMES, e também os ex-vereadores aqui, e vereador Carlos Arnaldo e vereadora Celi Regina. Bom, e todos os pré-candidatos aqui presentes, isso é fundamental. Eu ia falar, viu, Mauro, dos pré-candidatos, porque serão vocês, especialmente, que levarão a todos os riopretenses o resultado da votação, como cada vereador se posicionou aqui. Porque hoje nós estamos diante, senhor presidente, de um golpe e um plano diabólico para a cidade. É muito sério o que está acontecendo nessa sessão em Rio Preto hoje, mas muito sério mesmo. Nós fizemos 3 audiências públicas, uma pela Comissão da Cidadania, uma pela Comissão do Meio Ambiente e outra comissão pela Câmara Municipal. Outra audiência pela Câmara Municipal. Nas 3 audiências, ficou claro, evidente... Presidente, por favor, pode fechar a porta, porque os vereadores que não estão aqui presentes, eles estão fazendo uma outra sessão ali do lado e está atrapalhando um pouco a oficial. Bom, porque tem quórum. Mas vamos lá, nós vamos debater muito ainda, discutir emendas, o projeto no mérito. Sim, está sendo transmitido pela TV Câmara, pela Rádio Educativa, então bastante gente está ouvindo, né, e vai ficar sabendo como cada vereador se posicionou. Tem quórum, Fabiano. Vamos lá. Então nós estamos discutindo a legalidade agora. Esse projeto, ele é ilegal, por vários fatores, está fora do prazo, entrou fora do prazo. Aquela pergunta que a gente fez no começo da sessão, era uma provocação, a gente tinha a resposta, mas é uma resposta que não é uma resposta, é uma enrolação por parte do presidente, porque ele sabe que está fora do prazo. Votando um projeto que, para financiar esse tipo de obra, você tem que ter uma agência reguladora. Então o SEMAI, ele tem que ter uma agência reguladora. Que é uma agência reguladora, e como ela poderia ser feita em Rio Preto? Em Rio Preto está constituída a região metropolitana, que é liderada pelo prefeito da maior cidade hoje, que é o Edinho Araújo. Acho que ele não fez nenhuma reunião da região metropolitana. Esse aí vive só de fumaça, só de enganação, é puro marketing. Seria incapaz de vir a essa tribuna e defender esse projeto. Seria incapaz. Não tem argumento, e os argumentos que o SEMAI apresenta não param de pé. Então, ele é ilegal. Sabe por quê? O SEMAI, por meio do prefeito Edinho Araújo, enviou um projeto para casa para que fosse aprovado a contratação via lei de uma agência reguladora. Houve uma resistência, houve uma ação na justiça contra esse projeto. O que o prefeito Edinho e o Nicanor, superintendente do SEMAI, fizeram? Retiraram o projeto da Câmara e contrataram a agência sem lei. Uma agência distante daqui, lá da região de Piracicaba, Americana.
contrataram uma agência, sem lei. Então, nós não poderíamos estar votando esse projeto, porque teria que ter passado pela Câmara Municipal. E a Câmara, exceto alguns vereadores, silenciou diante dessa aberração. Por que ele fez isso? Porque corria o risco de não passar na Câmara. Sabe o que essa nova agência, contratada de maneira unilateral, tem prerrogativa de fazer? Definir valor de tarifa de água. O valor da tarifa pode ser definido por uma agência contratada sem lei, sem passar pela Casa do Povo, lá da região de Americana, de Piracicaba, sendo que nós poderíamos ou contratar por lei, de maneira correta, ou melhor, porque não constituir uma agência daqui da nossa região. Fazer as coisas corretas e com o tempo. Mas sabe por que não foi feito as coisas de maneira correta? Porque não daria tempo de esse financiamento ser feito dentro de todas as regras no governo Edinho Araújo. Teria que ser feito num outro governo. Isso se ficasse provada a necessidade, que esse debate nós vamos fazer logo mais. Nós estamos discutindo a legalidade aqui. Então não daria tempo. Quando eu digo que esse projeto é diabólico, eu vou explicar por quê. Rio Preto está endividada. Rio Preto, se aprova esse financiamento, perde a capacidade de endividamento e de novos financiamentos, talvez esses sim urgentes. Construção de creche, construção de novas UBS, equipamento das UPAs. Então nós temos um sistema de saúde falho, que foi desmontado pelo governo e pede socorro. Poderíamos construir novas escolas, reformar as escolas, só que isso nós não podemos fazer agora. Rio Preto não vai poder fazer um plano de reforma nas escolas, se precisar fazer financiamento de UBS, de UPAs, porque não vai poder. Porque nós vamos estrangular, olha a seriedade, nós vamos estrangular o orçamento com um financiamento desnecessário. E por que está sendo feito? Porque é diabólico, porque tem má intenção, porque o interesse financeiro, porque a corrupção é o motor que está girando este projeto. Porque o superintendente do SEMAI, muito provavelmente, ele foi atingido por uma síndrome monárquica. Ele quer ser o rei do SEMAI. Então, mesmo saindo do SEMAI, ele quer continuar dirigindo o SEMAI como via agência reguladora. Provavelmente vai ter muita interferência. Você entrega um presentão desse, vamos gastar quase 1 milhão para pagar essa agência. Ela tem a prerrogativa de determinar tarifa, de acompanhar a obra, de acompanhar financiamento, e ela contrata quem quiser. Quem vocês acham que vai estar ligado a essa agência no futuro? É óbvio que esse plano, ele vai naufragar. Mesmo que ele for aprovado hoje aqui, ele não vai prosperar. Vai sofrer ação popular, questionamento. E obviamente, Deus vai nos ajudar, Paulera, e a continuidade desse governo será interrompida. Este lobista que se apresenta como pré-candidato, que na verdade tudo isso tem vários interesses. Um deles é eleger um lobista sem relação nenhuma com a cidade, sem nenhuma, para dar continuidade a esse projeto diabólico. Então, ele é completamente ilegal, e depois nós vamos discutir o mérito aqui. Vocês perceberam que não vai ter nenhum vereador que vai subir essa tribuna para defender a legalidade do projeto ou o mérito? Eu espero que suba. Quero convidar que os vereadores que estão dispostos a votar a favor do projeto, que suba nessa tribuna para a gente fazer o debate. Argumente. Nós estamos ansiosos para escutar a argumentação dos vereadores. Porque se imagina o quê? Ainda mais um ano eleitoral, que um vereador, para dar um voto, ele está minimamente preparado para isso. Seja contra ou a favor, ele consiga justificar o seu voto. Vamos esperar. Então, nós estamos iniciando o debate. Eu estou fazendo um convite. Ô Mauro, deixa eu te concluir aqui. Deixa eu concluir. Não, você pode, desculpa, eu acho que é livre a manifestação, mas toda hora a gente interrompe o raciocínio. Vamos respeitar aqui. Mas eu encerro agora
A minha fala em relação à legalidade, esse projeto ele é ilegal e nós vamos debater daqui a pouco o mérito dele, aí onde a discussão retorna. Então espero aqui que no mérito, pelo menos no mérito, os vereadores da base se inscrevam para discutir o projeto. E a partir de agora a gente começa a discutir as emendas também. Obrigado, senhor presidente. Ok, senhores vereadores. Mais algum vereador quer discutir? Então, o projeto está em votação contra a legalidade. Odélio Chaves. Declaração de voto, presidente. Odélio Chaves. Presidente, eu quero iniciar o meu voto, e aqui nós estamos tratando de um projeto que autoriza o município a contratação de crédito junto a instituições financeiras no âmbito do programa de saneamento para todos, ou seja, a busca de água ao Rio Grande. Eu, primeiramente, em relação ao argumento levantado sobre a suposta ilegalidade por descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu quero enfrentar esse tema com bastante serenidade e responsabilidade, e o faço de acordo com o manual de orientações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aqui eu queria pedir vênia para o senhor e para todos os demais colegas vereadores para ressaltar o trecho específico do manual do Tribunal de Contas, vereadora Karina, lá nas páginas 64 e 65. Abre aspas. No tocante às despesas que possam para o exercício seguinte, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal assim enuncia: entre maio e dezembro do último ano do mandato, os gastos compromissados, ou seja, aqueles empenhados e vencidos, liquidados, serão pagos no mesmo período, no mesmo ano corrente. No mesmo lapso temporal, gastos compromissados, mas não vencidos, precisarão de respaldos financeiros em 31 de dezembro. Vai daí que, por derradeiro ano do mandato, presidente, deve o gestor quitar despesas empenhadas e liquidadas entre maio e dezembro, ou ao menos deixar em caixa dinheiros para que sejam saldadas as despesas futuras. Por isso que tal preceito alcança somente as despesas empenhadas. Nesse interim, essa mesma certeza eu não tenho quanto ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o projeto que ora votamos, ele deveria trazer documentos indispensáveis para que nós firmássemos um compromisso, ou seja, que nós pudéssemos ter um entendimento. E ali está no artigo 16, dizendo que os aperfeiçoamentos de ação governamental que acarrete aumento de despesa deve vir acompanhado de 2 documentos, dos quais esse projeto não veio, que é a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício que entra em vigor e nos próximos 2 exercícios, e a declaração de ordenador de despesa. Portanto, para mim esse projeto tem um vício, mesmo que um vício formal, que ele poderia ser sanado a qualquer momento, mas não foi, que acarreta nulidade, que não vai ser sanada em nenhum momento, tanto na legalidade quanto no mérito. Por essas razões, o meu voto é pela ilegalidade do projeto. Contra, Paulera. Favorável, Pedro Roberto. O projeto é totalmente ilegal. Renato Pulpo. Presidente, para que esse projeto não corra o menor risco de aprovação e com base nos argumentos trazidos pelo vereador Odélio Chaves, voto contra. Contra, Robson Risse. Favorável, Branco. Favorável, Bruno Marinho. Favorável, legal, Bruno Moura. Legal, Peixão. Legal, Cláudia. Legal, Fábio. Legal, Júnior.
Legal. Jean Charles Herbeto, declaração de voto. Pessoal, o vereador agora, declaração de voto, vereador. Vamos ouvir, por favor. Excelência, para aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que está chegando agora, para aqueles também que não entendem bem o processo legislativo, todo projeto passa por 2 votações. Normalmente em 2 sessões distintas, podendo ser em uma só, em caráter no caso da urgência. Nesse caso aqui, são 2 sessões distintas. Esta primeira sessão, nós estamos votando na legalidade. Confesso que, como membro da Comissão de Justiça, nós demos o parecer pela legalidade do projeto. E eu acabo de ser convencido pelo vereador Odélio, excelência, com os argumentos que ele apresentou, das dúvidas. Não vou entrar no mérito dessa questão, não é o momento, mas das dúvidas quanto à questão apontada por ele que é especialista no assunto, né? Ele é advogado, militante, né? Então, por essa razão, embora eu tenha feito um posicionamento a respeito da legalidade do projeto, nesse momento, eu voto pela legalidade, acompanhando o posicionamento do vereador Odélio Chaves. Ilegalidade. João Paulo Rilo, contra. 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 Jorge Menezes, legal. Júlio Donizete, legal. Karina, legal. 5 votos contrários, 12 votos favoráveis. Aprovado na legalidade. Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, está encerrada a sessão. Depois nós vamos votar. Nós temos mais 4 emendas para a próxima sessão. Está encerrada a primeira sessão extraordinária. Pela ordem. Presidente. Está encerrada a primeira sessão. Vou pedir a vereador Bruno Moura. Senhores vereadores, nós temos agora a segunda sessão, com 4 emendas para ser votado também, ok? Eu solicito ao vereador Bruno Moura que faça a chamada dos seus vereadores. Vereador Anderson Branco, presente. Vereador Marinho, presente. Vereador Peixão, presente. Vereador Cláudia de Júlio, presente. Vereador Fábio Marcondes, Eles estão com muito problema. presente. Vereador Júnior, Uma presente. ação bem feita vai suspender isso. Vereador Jean, presente, senhor. Vereador João Paulo Rilo, presente. Vereador Jorge Menezes, presente. Vereador Júlio Donizete, presente. Vereadora Karina Caroline, presente. Vereador Odélio Chaves, presente. Vereador Paulo Paulero, presente. Vereador Pedro Roberto, presente. Vereador Renato Pupo, presente. Vereador Robson Risse, presente. Senhores vereadores, número legal. Solicito a vereadora que faça a leitura das emendas 11, 12 e 13. Inclua-se aonde couber o artigo do projeto de lei 5024 com a seguinte redação. Artigo. Semestralmente, o Poder Executivo deverá realizar audiências públicas na Câmara Municipal, audiências públicas nas regiões administrativas da cidade, prestação de contas sobre o andamento da obra e a utilização dos recursos. Emenda 12, artigo. Antes de realizar a abertura de créditos adicionais, o Poder Executivo deverá realizar audiência pública. Emenda 13. Antes de aumento ou reajuste de tarifas do exercício de água e esgoto, o Poder Executivo deverá realizar audiência pública na Câmara, ouvindo a população.
Está suspensa a sessão por 2 minutos. Ok, então, às 3. A 10. Então, a 10 não foi aceita pela comissão, pela presidência, por mesmo teor. As 3 já leu? As 3? Ó, já foi lida as 3 emendas. Mesmo a 10 deixo de receber. E as 3 emendas, eu já vou encaminhar para a Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Legal. As 3. As 3 legais, vereador Odélio, vereador Jean, vereador Júnior, Adoc, vereador Odélio, as 3 emendas legais. Eu solicito ao plenário que a gente possa votar em bloco as 3 e já fazer encaminhamento que se vote favorável às 3 emendas, a 10, a 11 e a 12, a 11, a 12 e a 13 do vereador João Paulo Rilo. Quem tiver de acordo, permaneça como está, autorizada a votação em bloco. O vereador João Paulo Rilo vai discutir as emendas? Vereador? Encaminhamento, vereador João Paulo. O Pedro vai? Primeiro, porque o autor é o segundo. Eu vou encaminhar também. Encaminhamento das 3 emendas do Pedro Roberto e depois encaminhamento do autor das 3 emendas. Bom, está claro que Pode ir. E alguns vereadores aqui que já votaram contra a legalidade do projeto são contra o projeto. As emendas é para tentar, de repente, caso aconteça essa catástrofe, aprovação desse projeto, que haja algum nível de segurança, com mais audiência pública e tudo mais. Então, por isso eu quero encaminhar também favorável às emendas. Vereador João Paulo Rilo, para encaminhamento das 3 emendas. Bom, como disse o vereador Pedro, a gente faz aqui as emendas, elas são uma espécie de redução de danos. E eu quero aproveitar aqui o encaminhamento para fazer uma questão de ordem, pedir para que todas as falas sejam registradas na íntegra. Especialmente a fala do vereador Odélio. Está registrado. Vereador Odélio, que vai ajudar a subsidiar a nossa ação, caso esse projeto seja aprovado. Então, as emendas aqui, antes de realizar, a primeira emenda, de realizar a abertura de créditos adicionais, o Poder Executivo deverá realizar audiência pública na Câmara Municipal para ouvir a população. Antes do aumento e reajuste de tarifa do serviço de água e esgoto, o Poder Executivo deverá realizar audiência pública na Câmara para ouvir a população. Semestralmente, o Poder Executivo realizará 5 audiências públicas na Câmara Municipal e 5 audiências nas regiões administrativas da cidade para prestar contas sobre o andamento de obras e utilização do recurso. Então, encaminho o voto favorável às emendas. Ok, vereador? Ok? É que cortou, ok? Senhores vereadores, então aqui vamos votar em bloco, 11, 12 e 13, e nós encaminhamos que voto favorável às 3 emendas do vereador João Paulo Rilo. Vereador Paulera, favorável. Pedro Roberto, favorável. Renato Pupo, favorável. Robson Risse, favorável. Marinho, favorável. Bruno Moura, favorável. Branco, favorável. Peixão, Cláudia de Júlio, favorável. Fábio Marcondes, favorável. Peixão, favorável. Júnior, favorável. Jean Charles Herbeto, favorável às 3 emendas. João Paulo Rilo, favorável. Júlio Donizete, favorável. Jorge Menezes, favorável. Carina, favorável. Odélio Chaves, as 3 emendas, favorável. Então, as 3 emendas do vereador João Paulo Rilo, 11, 12 e 13, foram aprovadas por unanimidade. 17 votos favoráveis, nenhum contrário. Todas aprovadas. Senhor vereador, agora estamos em discussão quanto... Pela ordem. Pois não, vereador. Então, quero me inscrever para discutir. Hã? Quero me inscrever para discutir no projeto. Sim.
Agora vamos ler os pareceres aqui e depois nós vamos abrir para discussão. Tem 3 pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, na segunda votação. 2 pareceres favoráveis e 1 contrário da Comissão de Educação. Por que educação? Pelo amor de Deus. Cancela aqui. Passaram achando estranho. Exatamente. Então tem 3 pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e tem a maioria dos pareceres da Comissão de Privatização, ok? Agora o projeto está em discussão quanto a mérito. O vereador João Paulo Rilo tem 10 minutos. Quanto a mérito, o 50/24. Som. Bom, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos eles que acompanham a sessão legislativa. Vamos ao mérito do projeto. Como eu disse, esse é um plano diabólico do senhor Edinho Araújo e do senhor Nicanor para assaltar os cofres públicos. É isso que está em jogo. É a transferência, é a venda do SEMAI para a iniciativa privada. É o Rio Pretense perder o controle da sua autarquia. E aqui agora, gente, chegou a hora da verdade. Eu gostaria de perguntar ao vereador Robson Risse, que numa audiência pública, se posicionou contra e chegou até a sugerir que a gente fosse captar água em Ibirá, porque tem vanádio na água. Vereador Robson Risse, o senhor pode usar o meu tempo e justificar, porque o senhor vai votar a favor. O senhor sabe qual é o tempo que nós temos, quanto tempo nós temos para captar água no aquífero Bauru? Vereador João Paulo Rilo, primeiramente eu conversei com o jurídico da casa em relação a todas essas questões. Não é um projeto... Bom, eu não vou falar devido às pessoas que querem falar. A questão em relação à água, desde o princípio a gente falou sobre as nascentes, sobre a necessidade aqui na cidade, porque a gente tem enfrentado muitos racionamentos, isso há décadas. Eu não sou especialista no assunto, mas a gente trouxe aqui pessoas que poderiam esclarecer os assuntos. Então, isso tudo foi embasado em relação às audiências que participamos, e também devido a tantas reportagens que a gente tem acompanhado sobre a escassez de água aqui em Rio Preto. Tá bom. Minha pergunta objetiva, vereador Robson Risse. Qual é o documento técnico científico que mostra, que prova a urgência de captação de água? Foi passado aqui na audiência pública. O senhor sabe me falar qual é o documento? Ô Rilo, Não. Ele não sabe. Tudo bem, Jordan. Tá. Robson Risse não sabe falar por que ele vai votar a favor do projeto. Não, Essa é a questão, ele não sabe. Tá. Vereador do povo, que vai na frente das UBSs, fazer demagogia, agora vai trair o povo aqui na votação. Senhor, o senhor se não inscreve. atrapalhe. Eu queria só perguntar. Depois o senhor fala, depois o senhor se inscreve. Depois o senhor se inscreve. Eu assinei a CPI da terceirizada. Por que você não assinou a CPI da educação? Vamos lá. Vamos lá, por favor. Porque ela foi colocada para atrapalhar da terceirizada. Porque a CPI da educação. O senhor se inscreve e fala depois. Não, eu estou te perguntando. Presidente. Então responda a minha pergunta. Vamos lá. Você me afirma e eu estou te perguntando. O vereador Risse... Se não atrapalha o vereador, por favor, eu peço para não atrapalhar o orador, porque toda vez que fala, atrapalha a pessoa que está na tribuna. Para o meu tempo, por favor, gente. Não, eu não posso trabalhar. Aqui é... Não, o meu tempo está correndo. Não, mas pode que nós vamos dar um minuto. Por favor, pode. Bom, então o vereador Risse, o mais votado da cidade, aquele que se apresenta como guardião do povo, na frente das creches, das UBSs, que se posicionou contra... Chegou a falar aberração, vamos buscar água em Ibirá, mais perto, vai votar a favor e não sabe explicar, porque não tem explicação. Sabe por que o senhor não sabe explicar? Sabe por que o senhor não sabe explicar? Porque não tem explicação, vereador Risse. Não tem. Porque o motivo que leva o senhor a votar, o senhor não pode revelar. É por isso. Não só o senhor,
mas muitos vereadores aqui não podem. Então, é isso que está acontecendo hoje. O vereador Marinho não está aqui agora. Ele é da Comissão de Justiça. Ele deu pela ilegalidade, numa emenda nossa, que proibia o aumento de tarifa. Que proibia enquanto da realização da obra. Que proibia no primeiro ano. Primeiro ano. Ô, vereador Marinho, por que o senhor deu pela ilegalidade? O senhor deu parecer pela legalidade num monte de projeto ilegal aqui, porque o senhor achava importante discutir politicamente? Então, minha gente, quem está escutando aqui, preste atenção. Aquele que te dá uma bola, um jogo de camisa, faz um videozinho, que coordena um projeto social, aí você acha que ele está te dando de graça. Você vai pagar isso aí em prestações durante 20 anos na conta da água. É isso que vai acontecer. Então, aquele vereador que te dá com uma mão, ele tira com a outra quando ele se posiciona na Câmara. Então, o que nós estamos vendo aqui é um golpe no povo, praticado pelo Edinho Araújo, pelo Nicanor Batista e pelos vereadores que vão votar favorável ao projeto. Porque não tem justificativa nenhuma. O Nicanor ficou calado quando a pergunta foi feita objetivamente. Nicanor, fala, cadê o documento que prova a urgência? Vocês estão fazendo alarmismo, que nem um ex-prefeito fazia na década de 80. Tinha um prefeito, em respeito à família, ele já se foi, não vou falar o nome. Mas eu só digo que ele teve que, numa das ações, ele devolveu 38 milhões. Teve que devolver 38 milhões para o município por desvio de verba pública. Era o grande entusiasta de pegar água no turvo. O grande entusiasta. Há 40 anos, há quase 40 anos, fala-se que a água vai acabar em Rio Preto. É alarmismo puro. Todos eles, todos aqueles cuja honestidade não faz parte do seu currículo, desejam uma obra bilionária como essa. É isso que está em jogo, porque não tem justificativa nenhuma, não existe, não tem um documento que diga, olha, em 20 anos vai acabar a água em Rio Preto, vamos perder as fontes. A gente capta água na represa municipal, a gente capta água no aquífero Bauru, que é absolutamente renovável, que toda chuva que tem, a gente consegue, essa água volta para o aquífero Bauru, a captação é mais barata e a gente pode captar 60%, 70% da água em Rio Preto por esse aquífero. A gente capta no aquífero Guarani. Aí a grande justificativa, de fato, tem estudo que fala sobre o rebaixamento, mas ninguém fala assim, vai rebaixar ao ponto de que daqui 10 anos acabou a água. Ninguém, pelo contrário. Eu vi muito técnico, gente que passou a vida inteira estudando água, falando o seguinte, nós temos fonte para abastecer Rio Preto para os próximos 100 anos. É o que eu sempre escutei. Agora, engraçado, vereador Paulera, aqueles que não conseguem garantir vaga em creche para criança, que deixa a UPA funcionar com gente durante uma semana sem ar-condicionado, que faz um diretor de escola dividir uma banana em 3, que não está nem aí para o povo, resolveu agora preservar o aquífero Guarani, que contorna 4 países exploram o aquífero Guarani. Então quem não cuida do seu próprio povo, de repente virou o guardião do aquífero Guarani. Bando de hipócrita, de canalhas, de sacanas, de corruptos. Eles são corruptos. É muita corrupção. Este projeto é motivado pela corrupção. A captação de água no Rio Grande, via financiamento de 650 milhões, é motivada por malandragem, corrupção. É isso que está em jogo. Nenhum deles tem argumento aqui. Nenhum deles aqui vai subir com um documento e falar assim, tá aqui, especialistas da USP, da Unicampo. Por favor, Mauro. Nenhum deles vai subir aqui e apresentar um documento científico de uma universidade séria dizendo, olha, ou faz a captação de água, ou em 10 anos, 20 anos vai acabar a água em Rio Preto. Nenhum deles vai fazer. Sabe por quê? Porque não existe esse documento. O Nicanor disse que é uma oportunidade. Nicanor e Edinho Araújo, vocês poderiam ir atrás dos BRICS, vocês poderiam esperar um novo programa, vocês poderiam deixar um planejamento para juntar mais 350 milhões em 6 anos, como vocês fizeram, para diminuir o custo de financiamento ou fazer do próprio bolso, mas não, vocês preferiram este financiamento gordo, robusto,
que pode garantir a aposentadoria de vocês e das suas famílias para os próximos anos. Não tem idiota aqui, Nicanor. Não tem bobo aqui. Eu sei muito bem o que o senhor pretende. Muito bem. Quando o senhor coloca, goela abaixo do Rio Pretense, uma agência lá de Piracicaba para o senhor continuar mandando no SEMAI. Mas não vai mandar. Não vai mandar. Eles poderiam ter conversado com a presidenta Dilma, que é presidente dos BRICS hoje. Mas eu falei para ele, Edinho, vai conversar com ela. Ela não é vingativa. Mesmo o senhor sendo um golpista, um desonesto, ela não é vingativa. Mas não, eles preferem atropelar tudo. Vocês perceberam a fragilidade? O vereador Odélio deu uma aula hoje, quero parabenizá-lo. Espero que ele mantenha o voto no mérito, que é uma coerência. Deu uma aula, vamos usar o argumento dele na ação. Olha o tanto de tranqueira que tem esse projeto. Isso não vai prosperar. É óbvio que não vai prosperar. Porque está na cara que isso é uma jogada de ladrão. É uma jogada de corrupção. Então, senhores vereadores, não adianta depois ficar nervoso. Vocês vão ser expostos. Serão expostos ao limite. Tudo que um pré-candidato a vereador quer é uma plataforma dessa. Bater casa por casa, com a tabelinha de como votou cada vereador aqui. Porque isso significa aumento de água. Está aqui, ó. SEMAI, sou eu que estou falando não. Paulera, já me dá mais 2 minutos que eu vou encerrar. SEMAI projeta reajuste de 15% da tarifa no primeiro ano de obra para captar água do Rio Grande. Ele não teve como, e é muito mais do que 15%. Ele não teve como fugir dessa discussão. Então está aqui, está provado. Esse financiamento que é desnecessário, que não tem urgência técnica nenhuma, vai impactar a vida do Rio Pretense, vai comprometer o próximo governo com novos financiamentos e vai aumentar a tarifa de água. Vai aumentar a conta daquele que mais sofre pagando água e IPTU. Então é um governo drástico, um governo diabólico, essa é a palavra, eles são diabólicos. Esses que quando tem a Marcha para Jesus, vai lá fazer campanha antecipada, eles são diabólicos. Preste atenção, eles são diabólicos, eles destruíram a cidade. Gente, quem está no centro expandido, tem a avaliação de que a cidade é boa. Rio Preto é maravilhosa, cidade bonita, carismática, empreendedora, acolhedora. Para quem? Para quem? Para quem depende de uma vaga numa creche? Para quem tem um filho que tem que dividir uma banana com mais 2 todos os dias? Para quem passa 2h30, 3 horas ida e volta dentro de um transporte coletivo caótico? Para quem está abandonado nas periferias da cidade, nos bairros mais distantes, sem programa social, sem praça? Para quem depende de saúde pública? Para quem adoece e morre dentro de uma UPA? Para quem sofre para marcar uma consulta nas UBS? A cidade está boa para eles? É por aí que a gente mede uma cidade. Como trata os jovens, as crianças, os idosos e os mais pobres. Este governo, ele é cruel. Ele é perverso com os mais pobres. E completamente sorridente e gentil com os mais e muito, muito ricos da cidade. Esse projeto representa um atraso, uma tranca, uma trava no desenvolvimento da cidade, que vai comprometer o nosso orçamento e vai encarecer a conta daqueles que mais sofrem pagando impostos. E os vereadores podem ter a certeza, os senhores serão lembrados de hoje até o dia da eleição por esse comportamento que com certeza vai derrotar muitos de vocês. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro Roberto tem 10 minutos para discussão do mérito. Aguarda, por favor, retira, por favor. Tá retirado. Faz favor, a GCM, por favor, retire. Não, retire. Faz favor. Vai embora.
Não, ofensa não. Por favor, retira, por favor, para a gente continuar. Por favor, retira. Não, retira. Por favor, vereador João Paulo, vereador Pedro, se quiser. Retirar. Senhores, olha, toda a plateia tem direito de se manifestar. A ofensa não é cabida. O vereador João Paulo Rulo não chamou nenhum vereador de corrupto, não, tá? Nenhum. Então, por favor, se contenha, senão sou obrigado, ok? A ofensa não é permitida, nem de um lado e nem do outro, ok? Todos nós temos que nos respeitar, e a democracia plena é o direito e o dever de cada um e saber respeitar os contraditórios. Então a gente respeita os que querem se manifestar, é legítimo, mas a gente tem que respeitar as pessoas que estão se manifestando e votando. Por favor, ok? Vereador Pedro Roberto tem 10 minutos, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero saudar também aqui as entidades, né, em nome da AMA, que é uma associação importante para a cidade, Sindicato dos Servidores Públicos, ATEM, em nome do Rafa Bernardo, saudar todos os partidos, todos os pré-candidatos, enfim, e especialmente a população que está aqui hoje participando, Vanderlei da Associação da CESP. Bom, realmente agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora... Eu entendo que era a hora do Poder Legislativo mostrar a sua força. É importante para a cidade inteira saber, né? A força do Poder Legislativo quando o Poder Legislativo representa a população. Então hoje é a oportunidade de nós dizermos não a um projeto que nesse momento não faz o menor sentido. Então essa realmente é a mensagem que nós podemos passar aqui. A força do Poder Legislativo. O prefeito precisa da nossa autorização para contrair um empréstimo, o maior empréstimo da história da cidade. O maior empréstimo da história da cidade. Nós vamos criar a maior dívida da história da cidade. Nós vamos limitar, quando eu falei do limite aqui, é porque é o seguinte, é importante porque a gente estuda, a gente vai a fundo, né? E aqui os vereadores que votarem favorável, deviam explicar também, deviam dar os seus argumentos, porque esse voto vai pesar para o resto da vida de todos os vereadores aqui, com certeza vai pesar. Apesar de hoje não estar totalmente lotada a Câmara, mas a população inteira vai saber desse voto. E cada um vai fazer a sua análise. Então hoje é essa oportunidade. Quando eu falei do endividamento, é que é o seguinte, esse dinheiro é o SEMAI que vai pagar, ok? Só que quem é avalista é o município. Se o SEMAI não pagar, por exemplo, quem paga é o município. Tira recurso até do fundo de participação do município, está aí na lei, é só ler. Então é o seguinte, compromete totalmente o futuro da cidade, compromete, isso está muito claro. Bom, em relação à questão do projeto em si, do mérito, eu volto a dizer, nós tivemos 3 audiências públicas, não foi apresentado nas 3 audiências nenhum estudo técnico e científico, né? Pelo contrário, nós fizemos uma conversa, eu e o pessoal da AMA, o Paulinho, o pessoal, o Décio e mais um amigo que eu não me lembro o nome agora, nós fomos lá conversar com o diretor do DAEE, que é a pessoa que cuida aqui do aquífero Bauru. E ele lá falou para a gente muito claro, depois ele mudou aqui de opinião aqui nessa tribuna, porque estava do lado do superintendente do SEMAI. Mas ele falou que nós temos água por muito tempo. Ele usou o seguinte argumento, o Bauru, o aquífero Bauru é resiliente. Sabem por quê?
Porque a área de abastecimento, a recarga do Bauru é aqui em Rio Preto, é em Badi, é em Mirassol, é na região. Então ele é recarregado constantemente. Uma coisa que não tem aqui, gente, é o controle dos postos de Bauru. Rio Preto tem mais de 3 mil postos de Bauru. O que o SEMAI deveria fazer é cobrar um controle desses postos, porque aí sim você está preservando. Então eu quero dizer que eu voto com muita tranquilidade contra esse projeto, porque não é necessário nesse momento. Quem sabe daqui 10, 15 anos, uma outra informação, quem participou de audiência aqui sabe disso. O Nicanor, ele acabou se perdendo aqui numa pergunta de um morador. Nós temos 2 poços Guarani, que produz muita água sem funcionar ainda. Está lá, é um poço caríssimo e ele nem está funcionando ainda. Ele disse aqui, com esses 2 poços Guarani, nós vamos ter água por mais 15 anos no mínimo. Ele mesmo admitiu isso. Se nós temos águas por mais 15 anos, aí vem uma proposta que nós debatemos, mas a gente faz propostas também. O SEMAI tem em caixa hoje, que nós não sabíamos, alguém sabia que o SEMAI tinha em caixa 350 milhões? Veio à tona agora. 350 milhões, ótimo, parabéns para o SEMAI, tem um corpo técnico maravilhoso, profissionais maravilhosos, muito bem. Tem 350 milhões que foram guardados durante 6 anos. Então vamos lá, 350 milhões em 6 anos, agora já tem mais, vai ter quase 400 milhões até o final do ano. Economiza mais 5, 6 anos, vai ter 700 milhões em caixa. E aí você pode fazer essa obra, aí vem com a outra proposta da CECI, que trabalhou no SEMAI durante 12 anos. Nós não precisamos trazer água para 1 milhão de habitantes. Nós não vamos ter 1 milhão de habitantes nunca em Rio Preto, nem daqui 50, 70 anos. É só pegar os números do IBGE. Então vamos lá, traz água para 500 mil habitantes quando for necessário. Vamos gastar 300, 400 milhões a menos na obra. Você usa o sistema que está funcionando aqui, o Bauru, né? Pode até deixar o Guarani, descansa o Guarani, vamos proteger o Guarani. Não tem problema com recarga, vamos proteger o Guarani, usa eventualmente, porque você precisa colocar as bombas para funcionar, e usa um pouquinho da represa. Nós vamos ter água, gente, para as próximas gerações. Agora, se a gente pode gastar menos, se a gente pode resolver o problema com menos, por que nós temos que gastar 1 bilhão para trazer água para 1 milhão de habitantes? É insano, isso é insano. Então, o vereador que está votando a favor hoje tem que dizer por quê. Ele tem que justificar por quê. E tem uma coisa, senhoras e senhores, nós não vamos desistir. Nós que somos contra esse projeto, escreva aí. Eu já quero deixar claro para o João Paulo, dizer para o vereador Odélio, parabenizar o vereador Odélio. Parabenizar, um voto calcado, né, tecnicamente, juridicamente, muito bem calcado, que vai nos ajudar a promover uma ação, caso esse projeto seja aprovado. Eu quero assinar essa ação. Eu quero assinar essa ação contra esse empréstimo. Porque não é possível, gente. Nós estamos com problemas enormes na cidade, na área da saúde, na área da educação, falta vaga em creche. Não é possível, nós vamos colocar todo esse dinheiro para uma obra faraônica dessa. Pelo amor de Deus, vereadores. Deus, pátria e família, quem defende Deus, pátria e família, vota contra isso. Não vota a favor. Sabe por quê? Porque a família vai sofrer. A família lá ao entorno do Rei Pelé, que está sendo inaugurado, né, vai sofrer para pagar esse aumento. Eu me lembro, em 98, a gente estava fazendo um abaixo-assinado contra a vinda da Sabesp aqui. E eu não me esqueço nunca, senhoras e senhores, que uma senhorinha lá no Eldorado, eu falei, olha senhora, precisa assinar isso aqui, porque se a Sabesp vier aqui, a sua conta vai aumentar, na época eu falei, vai aumentar 30, 40 reais. Ela falou, filho, se aumentar isso aí, eu vou ter que mudar de Rio Preto.
Então, senhores vereadores, 30, 40, 50 reais a mais na conta de água e esgoto de muitas famílias vai tirar o pão da mesa dessas famílias. Vai criar um problema enorme. Entendeu? Porque para uns 30, 40, 50 pode não ser muito, mas para muitas famílias vai ser. Então essa é a questão. Essa é a questão. E eu acho o seguinte, é muito fácil, né? É muito fácil o prefeito, assim como lá atrás ele quis privatizar porque dizia que nós não tínhamos como resolver o problema. É muito fácil, né? Você fazer um projeto e querer buscar essa fortuna, né? E não buscar uma alternativa melhor, uma alternativa menos onerosa para a população. Então aqui eu quero repudiar o prefeito Edinho Nicanor, que está querendo enfiar isso goela abaixo na população, mas nós não vamos permitir. Nós vamos, caso ainda tem uma esperança, né? Porque aqui parece que o placar vai ser justinho, né? Os 12 votos que o projeto precisa. Quem sabe alguém aí, né, bate alguma coisa e fala, não, para aí. Então olha só a força do voto aqui, gente. É um voto contra, derruba. Porque 5 já votou contra a legalidade. Não vão votar de novo. É mais um voto só contra. Então eu espero que ainda dê uma luz, né, em algum vereador e que ele vote contra. Porque se não votar, nós vamos continuar lutando para que esse projeto não vingue. Porque quem vai perder, sabe quem que é? É toda a população. Muito obrigado. Ok. Senhores vereadores, vamos à votação. Mas eu quero fazer um encaminhamento, presidente. Encaminhamento. Renato Pupo, encaminhamento como líder. Presidente, eu também gostaria de ter discutido o projeto, mas como o regimento só permite 2 contrários, eu sou contra, todo mundo sabe, eu quero fazer um encaminhamento. Além dos argumentos já abordados pelos vereadores João Paulo Rilo e Pedro Roberto, eu queria lembrar o seguinte, é claro que ninguém quer que falte água em Rio Preto, mas o Pedro acabou de dizer, nós temos muito tempo ainda pela frente para que esse problema, se um dia acontecer, se torne realidade. Então eu acho prudente a gente votar contra esse projeto, para que daqui a 10, 15 anos a gente busque os recursos, até lá a gente já vai ter feito a economia necessária, busque recursos a fundo perdido junto à União, porque isso não é um interesse só de Rio Preto, isso é um interesse coletivo, inclusive ambiental. Vários municípios vão se beneficiar dessa água que vai ser trazida. Então, não é justo que Rio Preto arque sozinho com essa conta. Eu perguntei ao Nicanor aqui, quando foi criada a região metropolitana, foi dito de forma muito clara que um dos benefícios seria a formação de consórcio para gastos, para investimentos coletivos. Está aí uma oportunidade de se formar um consórcio. São 37 municípios na região metropolitana. Por que Rio Preto vai arcar sozinho com essa conta? Ademais, presidente, nesses 10, 15 anos que a gente ainda tem pela frente, a gente pode buscar isso através, além do fundo perdido que eu já citei, de emendas parlamentares. No orçamento da União recente foram destinados 400 milhões para o aeroporto de Olímpia. 2/3 do que se pretende financiar. Então eu acho uma imprudência a gente aprovar isso agora. Por isso eu faço o encaminhamento e peço a todos os senhores que votem contra esse projeto. Contra. Vamos à votação. Paulera, favorável. Pedro Roberto Gomes. Totalmente contra. Contra. Renato Pupo. Contra. Totalmente contra. Contra. Robson Risse. Contra. Branco. Contra. Bruno Marinho. Contra. Bruno Moura. Contra. Peixão. Contra. Cláudia. Contra. Fábio Marcondes. Contra. Júnior. Não. É que nós fizemos ao contrário aqui, por favor. Paulera, favorável ao projeto. Não, peraí, Pedro Paulera. Roberto, contra. Não, peraí. Renato Pupo, contra. Pela ordem, senhor presidente. Favorável.
senhor presidente, assim não Bruno dá. Marinho, favorável. Assim não dá. Bruno Moura, Não, peraí, favorável. presidente. Assim não dá, presidente. Peixão, favorável. Assim não dá, Presidente. Cláudia. Presidente, assim não dá. Para aí. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Favorável. Calma. Não é Júnior. possível encaminhar, senhor presidente. Favorável. Presidente, Pela ordem, senhor para aí, presidente. calma. Ué, o senhor Não, que é isso? Peraí, nós estamos em votação. Nós estamos em votação do projeto. Eu errado a votação. Calma. O senhor encaminhou a votação. Não, calma, Não, calma. o senhor começou a votação, Calma, eu votei. O senhor encaminhou a O vereador votação já. Ribeiro votou. O senhor declarou contra aí. O senhor encaminhou a Agora o senhor votação. recomeçou novamente? Não. Tá gravado. Tá gravado. Enquanto não votar o projeto, enquanto não terminar a votação, pode ser retificado o voto. Vocês conhecem a regra. Não, mas alguém bom? pediu? Foi um erro. Por favor, não venha. Foi um erro daqui que já está corrigido. Não, mas para um pouquinho. Jean Então Charles, o senhor vai recomeçar. Para um pouquinho, Sim. para um pouquinho. Presidente, presidente, calma aí, ó. Vamos fazer consulta. Por favor. Ok, não. Por Tudo favor. bem. O senhor pode. Tudo bom. bem. Então vamos lá. Vamos com calma. Pessoal. O senhor pode. Ó. Vamos com calma. Sim. O senhor pode até recomeçar. Não, o senhor está fazendo aí. O senhor está. Ué, o senhor está declarando voto. Eu não estou ouvindo as pessoas. Eu estou olhando. O senhor está olhando nada. Então tá bom. Então daqui, vamos começa voltar de então, novo. por favor. Eu entendi. A pessoa. O vereador não vai declarar voto, é uma coisa. Agora, o senhor mesmo colocou contra. Eu fiquei feliz aqui. Eu falei, o projeto foi rejeitado. Ok, vereador. Ok, o senhor tem razão. O artigo 5º, o vereador, foi erro meu na anotação. O vereador poderá retificar o voto antes de programado o resultado. Artigo 5º, então ok, por favor. Então começa de novo, ok. com calma. Paulera, favorável. Pedro Roberto, contra. Peraí, Renato deixa eu declarar. Pupo, contra. Robson Risse, favorável. Bruno Marinho, favorável. Bruno Moura, Presidente. favorável. Peixão, favorável. Cláudio de Júlio, favorável. Fábio Marcondes, favorável. Presidente. Júnior, eu tenho que olhar pro vereador. Presidente, Não, mas Júnior, peraí, o vereador ó, ele tá de costa. Ele tá fez de assim. costa. Não, mas como assim? Júnior, favorável. Pela Jean ordem, senhor Charles presidente. Serveto, favorável. Contra. Presidente, não atropela Pela ordem, senhor não, presidente. presidente. Paulo Guido. Não, tá demais. Primeira coisa. Pela ordem, senhor presidente. Por favor. Pela ordem. Por favor. Pela ordem. Eu olho pro vereador, não tem como. Pelo amor de Deus. Pela ordem, gente. João Paulo Rilo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Não, ninguém pediu a retificação. O senhor tem que pedir o plenário a aprovar e o senhor volta à votação. Ok. Não, Desse jeito não dá. Não existe até a programação final da votação, artigo 5º, nós podemos retificar. Tá, mas os vereadores Mas votaram... ninguém pediu a Tá bom, retificação. mas eu como presidente fiz Mas a o senhor retificação. não pode falar em nome dos vereadores. Ok, João Paulo Rilo, voto agora. Não, senhor presidente. Já voltei a votação. Eu sou contra. Não teve retificação. Contra. O senhor está encaminhando errado. Jorge Menezes. O senhor está abrindo precedente de anulação da votação. Júlio Donizete. Olha, eu olho pro vereador. Favorável. Karina, favorável. Odélio Chaves, contra. Algum vereador, por favor, algum vereador quer retificar o voto? Foi na 12. Puta, mas 3 ali. Por favor. Pessoal, a nossa técnica não está conseguindo ouvir também. Aí eu não posso fazer nada. Por favor, a nossa técnica, os pessoal não estão ouvindo o voto. Aí eu também não consigo. O pessoal não consegue ouvir o voto. Por favor, presidente, senão a técnica também... Mas o senhor tem que chamar o vereador. Sim. O vereador vota. Ok. O senhor está votando por eles. Ok. Não sou eu. Eu olho para o vereador. Olha, senhor vereador, por favor. Deixa o vereador falar retificação. Os senhores vereadores, por favor, vereadores e pessoal, nós vamos fazer a retificação, por favor. É que a técnica não acompanhou também, até pela velocidade. Por favor. Ok. Olha lá, por favor. Vereador Paulera, favorável. Pedro Roberto,
Presidente, só uma questão. Não pode declarar contra, tá? O senhor já discutiu. Eu sei. Tá, vou dar um minuto. Vamos com calma, cada um tem que votar. Com certeza, com certeza. Eu sou totalmente contra esse projeto nefasto. Renato Pupo. Já me declarei umas 3 vezes contra, e quantas vezes forem necessárias eu direi, sou contra. Ok, vamos devagar para acompanhar o painel, por favor, vamos devagar. Robson Risse, favorável. Anderson Branco, favorável. Favor. Bruno Marinho, favorável. Bruno Moura. Declaração de voto. Declaração de voto, por favor. Presidente. Não terminou a votação ainda, por favor. Nós estamos retificando. Presidente. Vamos deixar o vereador se manifestar, por favor. Eu acredito que os vereadores têm que se manifestar sim. Não adianta só olhar e responder com a cabeça. Então vamos lá. Presidente. Deixar o vereador se manifestar, por favor. Pois pode se manifestar. Presidente, não ia me manifestar e apenas votar, mas não dá. Porque assim, ó, quem funciona com pressão é panela. Cachorro que não tem dente late, mas não morde. Ô, presidente, eu quero falar. A hora que o senhor Pandinha deixar eu falar, eu vou falar, não fica aqui, é o direito meu de falar. Pronto, acabou. Por favor, Mauro, por favor. Deixa a pessoa, senão... Ok, o vereador está se manifestando, por favor. Então, presidente, é assim, ó, cada um tem o livre-arbítrio de votar no que quiser. Eu acho que foi feitas várias acusações aqui graves, que todos os vereadores deveriam rever isso aí, porque eu garanto, que eu não sou isso que muitos falaram aqui. E provo. Agora... Aí, presidente, o que mais pega? Não sei se alguém vai usar. A gente vê vários gritando que são pré-candidatos, estão recebendo por candidatos para estar aqui se manifestando. Por favor, pessoal, por favor. Acabou? Não, quero falar. Vai encerrar, por favor. Deixa o vereador terminar o voto, por favor. Ok, um momentinho. Presidente. Sim. Aqui é uma casa democrática, só que a democracia é só para um lado, para o outro não. Então eles têm que saber ouvir. Porque se estão acostumados a fazer barulhinho aqui e nego pôr o rabinho entre as pernas, comigo não vai ser dessa forma. E deixo o meu gabinete à disposição para quem quiser ir lá e discutir sobre tal projeto, sobre coisas. E vou falar mais. Quando foi aprovado o empréstimo de 300 mil nessa casa, que foi praticamente essa mesma baderna, eu vejo vários colegas aqui da casa que foi contra e foi em obras lá falar que ele participou. Por que isso? Que hipocrisia é essa? Isso é indignação. Isso não é razão ou fato. Então a gente tem que ser justo e saber respeitar. Se você, vereador Risse, teve 7 mil votos e votou contra, você tem que ver com seus eleitores. Tem algum eleitor seu aí? Tem? Me responde, vereador. Tem? Não, presidente, relaxa. Vamos lá, para concluir, por favor. Tem? Não tem, vereador? Eu quero que você me responda. Tem? Jeito não, tem o Lupercio que é... Ex-assessor seu. Ex-assessor. Tranquilo, tem um. Você teve 7... Ô, presidente, pelo amor de Deus, presidente. Não, vamos sim, presidente. Vamos sim. Ô, presidente, aí eu vou fazer uma última pergunta aqui, ó. Que de fato cada um que está ali protestando faz efetivamente para a cidade? O quê? Me fala. O que você faz, rapaz? Ah, cagapa. Bom, Bruno, mata o assunto, mano. Por favor, lá, vai. Matou. O quê? Por favor, deixa o vereador concluir, por favor. Depois aí,
Por favor. Presidente, Vamos lá, vereador. vou concluir minha votação aqui. Por favor. Aí, ó. Rapaz, presidente, eu vejo ali, eu sabe a história, eu não sei nem quem é você, como eu vou saber da sua história, rapaz. Vai lá. Entendeu? Favorável? Já votou. Pessoal, um momentinho para concluir. Concluiu, vai, por favor, mata esse assunto. Presidente. Sim, por favor. Presidente. Eles têm que respeitar os vereadores. Sim, tá certo. Porque eles estão fazendo de tudo para estar aqui o ano que vem. Aí quando eles estiverem aqui, eles votam do jeito que quiser, falam o que quiser. Quanto tá ali, ó. Bom, o seu tempo já... vereador. Enquanto ele não parar, eu vou falar. Até amanhã. O seu tempo já está esgotado, vereador. Por favor, para concluir, por favor. Não, presidente, eu quero deixar bem claro, porque agora, presidente... Ajuda a gente. Porque agora, assim, ó, todo mundo que está ali faz as coisas, todo mundo ajuda todo mundo agora é o salvador da pátria, tem até super-herói aí de quadrinhos. Só que eu vou falar, eu quero falar, eu tenho esse direito. Tem direito, e acabou. Tem direito. Quem vai tirar meu direito? Sim. E eu voto a favor e digo mais, se Rio Preto fosse tudo isso que vocês falaram, o que vocês estão fazendo aqui? Muda de cidade. Favorável. Peixão. Favorável. Cláudio de Júlio, favorável. Fábio Marcondes, favorável. Júnior, favorável. Jean Charles, contrário, está registrado aqui. Vereador, declaração de voto. Momentinho, por favor, o vereador vai declarar voto. Jean Charles. Excelência. Momentinho, deixa o vereador se manifestar, por favor. Esse que ia ficar quieto, esse que ia ficar quieto e está aí ainda. Excelência. Sim. Essa discussão passa por duas questões. Captação de água no Rio Grande e o projeto autorizativo de crédito. São duas discussões. Eu acredito que a primeira, é lógico que virou um debate político ideológico, isso é assim, a política... E a política passa por isso mesmo, é natural isso que aconteça. Esse projeto foi discutido, algumas sessões, né? É importante dizer assim, eu ouvi pessoas de todas as áreas, é um projeto complexo e técnico, a gente tem que também fazer justiça, né? A gente ouviu algumas questões aqui que eu como legislador e morador dessa cidade, eu não posso, eu preciso pontuar que o SEMAI tem feito um excelente trabalho, ele tem feito o seu dever de casa, ele economizou mais de 300 milhões, está fazendo um trabalho de assessoramento de represa, de macaco, plano de recuperação das nascentes, iniciando pela montante da represa, redução de perdas, enfim, muitas ações. Está sendo discutido na pauta, endividamento do município, se esse é o momento ideal, se o ideal seria buscar outras linhas de crédito, seria bancar do próprio poder a obra por etapas, que o aquífero atende a todos, não somente a Rio Preto, o aumento de tarifa, o projeto a toque de caixa, enfim, tem várias ações sendo discutidas. Particularmente, eu ouvi todas as posições de todos os lados, especialistas, né? E também quero dizer que pressão não funciona para mim. Só encerrar, excelência. Acho que eu sou campeão dos quadrinhos aí, não estou aqui para isso, estou aqui para votar pensando no bem da comunidade. Mas nesse momento, por favor, nesse momento, dentro de tudo que eu analisei, não me sinto seguro para entender que esse é o momento para isso. Acho que o projeto é importante, não vi posição radical de quem entende que ele não deve acontecer, eu acho que vai acabar acontecendo, mas eu entendo que este talvez não seja o momento, e talvez busca de outras alternativas seja a melhor questão, especialmente em linhas de crédito mais baratas, que já aconteceu e nós já tivemos aqui.
Por essa razão, Excelência, eu voto contrário ao projeto. Contrário. Jorge Menezes, favorável. Júlio Donizete, favorável. Karina, favorável. Odélio Chaves. Declaração de voto. Declaração de voto, Odélio Chaves. Odélio Chaves agora, é o último. Presidente, na verdade, nós... O senhor não me chama. Meu nome é italiano, mas o senhor me chama. Ah, desculpa, vereador, desculpa. Eu voto contrário, João Paulo Rilo. Eu quero... Eu voto contra esse projeto da corrupção, vamos dizer assim. Projeto da máfia. Projeto do lesa pátria. Voto contra. Está registrado. Odélio Chaves, declaração de voto. Por favor, Odélio Chaves, declaração de voto. Odélio, vamos lá. Por favor, senão a gente não termina a votação. Vamos respeitar o voto do vereador. Por favor, Odélio. Senhor presidente, nós temos que deixar bem claro que fizemos duas votações, uma na legalidade e agora estamos no mérito, onde prevalece aquilo que o vereador entende acerca do projeto. Eu quero adiantar que eu votei pela ilegalidade do projeto e na condição de jurista, esse vício que eu apontei na ilegalidade, ele persiste e não se convalida mesmo com a sanção do prefeito ou nem com o decurso de prazo. É um vício constitucional. Todavia, eu queria ressaltar os méritos do SEMAI. É uma instituição importantíssima para São José do Rio Preto. Não vi ninguém discutindo a necessidade de captação de água. A única questão que pausa uma celeuma seria a questão acerca do financiamento. E aí eu também fico aqui com as minhas incertezas e dúvidas quanto à melhor forma de obter este empréstimo. E por essas razões, como aduzidas, eu voto contrário ao mérito do projeto. Está 5 votos contrários, 12 votos favoráveis. Então está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. No mérito 50/24. Quero falar no tempo de liderança. 10 minutos, vereador João Paulo Rilo. Os itens 2 a 6 da pauta estão prejudicados por pedido de vista. Bom, senhor presidente, vamos lá agora. Bom, senhor presidente, vamos lá então. Subir a tribuna. Pessoal da guarda, já agora não é o Paulera não, tira esse cara daqui, ó. Acabou a gracinha, rapaz. Vá lascar. Vai. Bom, senhor. Tentando, mas tá mostrando o dedo do meio, né? Hã? Bom,
Pode continuar, vereador. Bom, vocês perceberam aqui que acompanham a sessão a quantidade de contradições e de ilegalidades que existem nesse projeto aprovado. Então nós temos duas lutas. Obviamente nós vamos ingressar com ações judiciais e também uma luta política na cidade para que a população conheça os vereadores. Da mesma forma que os vereadores têm direito de votar como quiser, os outros vereadores que votaram contra o projeto também têm o direito de falar, de informar a população como cada um votou. Então eu começo aqui dizendo, né, que foi dado um golpe na cidade, ficou óbvio isso, um golpe, uma tentativa de endividamento motivado por corrupção, por interesses financeiros e menos interesse público. Lamentavelmente, os vereadores, por razões que a gente desconhece, porque eles não expuseram, com raríssimas exceções, eles não se manifestaram em relação a isso, eles votaram favorável a essa aberração, sem um argumento técnico, sem um argumento político. Então, aqui, vamos lá. Vereador que foi avalista do golpe. Vereador Anderson Branco, vereador Bruno Marinho, vereador Bruno Moura, vereador Peixão, vereadora Cláudia de Júli, vereador Fábio Marcondes, vereador Júnior, vereador Jorge Menezes, vereador Júlio Donizete, vereadora Karina Caroline, vereador Paulera e vereador Robson Risse. Então, a gente tem que ter posição e saber dialogar. Agora vocês argumentam para os eleitores, para a população em geral, as razões que os levaram a votar favorável a esse projeto frágil, sem argumento nenhum, sem condição técnica de ser aprovado. Várias questões foram colocadas por nós, pelo vereador Odélio, e isso vai ser questionado na justiça, obviamente. Nós não vamos permitir que a população pague essa conta. Isso é muito sério, é uma brincadeira de mau gosto. O Edinho está fechando a carreira política dele como prefeito, né, com chave de lata, né, um belo presente de grego que ele deixa para a cidade. Um absurdo isso, um prefeito que ficou 16 anos à frente da prefeitura, aceitar no final do seu quarto mandato uma aberração dessa, uma coisa esdrúxula, uma lama, uma sujeira sem fim. Então, quando fala-se assim, o SEMAI é uma empresa, né, correta, competente, eu concordo que o SEMAI tem quadros fantásticos. Agora, o SEMAI só não foi privatizado pelo próprio Edinho Araújo por conta de mobilização social, isso há muito tempo atrás. Então, essa história, o SEMAI está preservando nascentes. Gente, esse governo passou o pano para empreendedores imobiliários que mataram nascentes. O SEMAI não preserva coisa nenhuma. Até ontem não tinha mapa de nascente na cidade. O SEMAI não combate desperdício coisa nenhuma. A dragagem que está fazendo na represa é a preço de ouro. A preço de ouro. Uma grande contradição, está fazendo a dragagem na represa, porque gera lucro para muita gente, mas não consegue preservar os mananciais, não consegue preservar o Rio Preto, que é o que abastece a represa. Então, assim, um monte de contradição, né, um show de horrores o que aconteceu hoje na Câmara Municipal, e não tem outra saída. A política é um jogo que nunca termina. Então não tem outra saída que não seja denunciar, expor o senhor prefeito, o senhor superintendente do SEMAI e cada vereador que votou aqui. Isso não é pessoal, isso é política, é democracia. Não tem para onde correr, depois não adianta ficar nervoso. Estou sendo exposto, eu voto como quero. Você vota como você quer e a população também expõe quem ela quer. Não adianta querer votar e se esconder. Quer ser beneficiário do governo, mas não quer se expor. Então, ficou claro aqui. Na minha opinião, eu tenho uma leitura sobre isso. Na minha opinião, eu acho que compensou. Todo esse desgaste, toda essa trairagem, esse punhal cravado nas costas do povo, deve ter compensado para esses vereadores. Não sei o que vocês acham, eu acho isso. De alguma maneira compensou. Essa compensação é legal, é ilegal, é moral, é imoral. Cabe a cada um, né? Cada um faz a leitura que quiser. Então, um dia triste para a história de Rio Preto, mas a luta vai continuar porque é frágil. Tem várias ações, nós vamos procurar a Caixa Federal,
né, expor. A Caixa também tem que ter responsabilidade. Caixa Federal está sob o novo governo, tem que ter responsabilidade. Vamos procurar a superintendência da Caixa, o governo federal, tem que ter responsabilidade. Que história é essa de sair fazendo financiamento sem necessidade comprovada? Né? Um banco privado, ele se preocupa apenas com lucro, com juros, tá? Um banco estatal, ele tem que ter outra preocupação. Então a Caixa Federal vai ser também chamada, vamos conversar com a Caixa Federal, com o governo federal sobre isso aí, vamos entrar com ação. Não tem o que fazer. Então ficou claro, né, o que aconteceu aqui hoje. A Câmara Municipal foi avalista de um golpe sem um argumento técnico, está tudo registrado. Sem um argumento técnico. O vereador Robson Riss, ele saiu daqui agora. Gostaria que ele voltasse. Porque não é a primeira vez que este vereador traidor, porque isso é um traidor. Porque tem vereador aqui que pelo menos não vai em frente de UBS, tem vereador que não vai em frente de UBS, não vai em terminal rodoviário fazer demagogia. Né? Eu discordo frontalmente, mas pelo menos está lá, sou governo, sou contra o povo mesmo e não faço demagogia. Agora, esses são os piores. Isso é um traidor. Porque esse aí se apresenta como um guardião do povo. E toda vez, não é a primeira vez que ele fala o seguinte: você não assinou a CPI da educação. Robson Riss, você acha que alguém tem dúvida de qual é a minha posição em relação à educação? Você quer que eu nomeie aqui as vezes que você votou com o governo e contra o povo? Sabe por que ele fala isso? É que aconteceu o seguinte: ele e o ex-vereador Diego, professor Diego, eles estavam em rota de colisão com o governo e apresentaram, sem combinar com ninguém, uma CPI da educação, na intenção do quê? De conversar com o governo, de resolver com o governo. Só que na casa tem uma regra: preside a comissão quem apresenta a CPI. E tem que funcionar algumas por vez. O que acontece é o seguinte: ele sempre fala: você não assinou a CPI da educação. Acho que eu não assinei, Pedro também não assinou, não sei se o Renato assinou. A questão é que eles não combinaram com ninguém, eles estavam fazendo um jogo individual, eles com o governo, e eu não ia assinar uma CPI presidida por alguém que era da base do governo, e frágil. Tanto é que o Diego sofreu um golpe do próprio governo. Quando ele assinou a CPI da terceirizada, que depois eles derrubaram aqui numa manobra regimental criminosa, ele caiu, ele foi demitido aqui do governo, o governo voltou, o vereador Jean, a vereadora Cláudia, ele saiu. Então a pena que o Robson Riss não está aqui. Toda vez ele usa esse argumento frágil. Não conseguiu explicar porque ele votou a favor desse golpe, porque ele é um golpista, quem votou a favor disso é golpista. Né? Então pena que ele não está aqui agora. Então eu deixei para esse final, né, para conversar com ele. Vereador Riss, está me ouvindo? Tem uns assessores que estão aqui ainda, fala para ele voltar, eu dou tempo. Eu vou pedir tempo de explicação ao pessoal, eu dou tempo para ele conversar comigo aqui. Volta, vereador Robson. Vamos aqui conversar sobre a CPI da educação, sobre o que o senhor quiser. Né? Inclusive, é sério, o que eu falei é sério. O vereador Riss, numa audiência, ele se posicionou contra a captação de água e sugeriu que a gente fosse buscar água em Ibirá. Né? Porque tem vanádio na água, uma coisa mais ou menos nesse sentido. Está registrado isso aí. Como está registrado todas as posições do Nicanor também. Então, lamentavelmente, no desespero, ele usa qualquer artifício. Mas eu estou citando ele, é óbvio. Eu considero todos aqueles que votaram a favor do projeto traidor do povo. Agora, esse em especial, porque ele já tinha se manifestado contra. E é o cara que fica na frente das UBS, fazendo vídeo, aquela lógica televisiva, aquela loja de televisão. Aí vem e vota contra um projeto desse. O vereador Robson Riss, o senhor votou a favor por quê? Se o senhor era contra, se posicionou contra, o que aconteceu? Conte pra gente. Tem explicação, pessoal, dá tempo do senhor voltar e explicar por que você votou a favor do projeto. Convoco os vereadores para a 25ª sessão ordinária, que será realizada na próxima quinta-feira, 11/7. Está encerrada essa sessão.